Olá, gurizada. Esse é um vídeo sobre alguns comentários e uma discussão sobre o teste de mecânica newtoniana que nós fizemos. Essa é uma pequena então revisão e discussão de algumas ideias que nós vimos ao longo das últimas semanas, meses até, para que ao vocês fazerem o teste possam verificar, né, se compreenderam melhor ou não as ideias da mecânica newtoniana. Mas eu não vou discutir só sobre física aqui, vou discutir também sobre um pouco de psicologia, por assim dizer, porque quando a gente está falando de aprender uma ciência, a gente acaba tropicando em como é que a gente vai vencer a gente mesmo ao tentar aprender a ciência, porque não se trata de decorar, né, os casos, mas a gente realmente compreender o mundo através da ciência. Então vamos lá. Então, o que a gente vai encontrar aqui é uma pequena discussão sobre a aprendizagem de ciências, uma revisão do que é e o que não é força dentro da física e um reforço da relação de forças com seus efeitos no movimento. Então, aprender e estudar, ou, né, sobre ser humano. Aprender é um fenômeno humano, tá? Não escolar. E ele é um fenômeno complexo. Aprender não é fácil, mas também não é tão simples quanto a gente possa pensar. Não se trata de ler e compreender. Compreender não é aprender. Aprender é quando eu tenho algo dentro de mim e eu consigo usar aquilo para agir no mundo. Tu pode entender o que eu estou falando, mas não necessariamente tu está aprendendo o que eu estou falando. Aprender é um processo interno. Depende de vários fatores, depende de coisas que aconteceram até na nossa infância, de quão bem alimentados nós éramos e somos, inclusive, atualmente. Depende da relação que a gente tem com o professor, depende de aspectos emocionais que a gente esteja passando. Aprender é um processo muito complexo. E aprender é especialmente difícil quando envolve desaprender coisas, que é o que a gente bate sempre com física, né? E estudar, por sua vez, que não tem a ver com aprender, não é pelo menos a mesma coisa, é um hábito humano exigente. Estudar envolve persistência, adaptação, coragem. É simples, mas não é nada fácil estudar de fato. Estudar não é participar de uma escola, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? E como é que a gente estuda ciência para aprender, então? Como é que a gente une as duas ideias? Eu te faço essas perguntas aqui. Tu gosta de ciência? Já que a emoção, né, conta, é importante saber. Tu dificilmente acredita em algo? Com que facilidade tu acredita nas coisas? Não que tu, aí que tá, porque o ponto não é acreditar em mim, mas em que tu acredita atualmente para tu tá aberto a se mostrar errado. Ou seja, tu tá disposto a estar errado sobre quase tudo o que tu pensa sobre o mundo e tu tem disposição para ler mais, para conhecer mais coisas, tu tem disposição para sanar as tuas dúvidas persistentemente, não desistir depois da 50ª vez? Se a tua resposta for sim para todas essas perguntas, tu está no bom caminho. Se alguma delas é não, dá uma analisada interna em ti sobre como é que tu pode ser um pouco diferente. Para finalizar, estudar e aprender não são coisas de escola, tá, gente? Como eu falei no início, é um fenômeno, são coisas humanas. Tá? Deem uma olhada no vídeo anexado no material lá do Classroom, da entrevista com o Isaac Asimov, vale a pena e reflita no que ele fala. Então, sobre força e outras coisas comuns e científicas. O que dentro da física não é força? Como a gente já viu, força não é algo interno, como poderia chamar de energia e potência. Muito menos força é movimento, como velocidade, rapidez e aceleração. Velocidade, rapidez e aceleração não são tipos de força. São coisas que podem ser afetadas dependendo de como é que uma força é, mas elas não são tipo de força. Se alguém pede para que vocês representem as forças sobre um objeto, digamos que ele está indo para frente, tu não pode desenhar uma força para frente só porque ele está indo para frente. Tá? Ele estar indo para frente não significa que tem uma força para frente. Ok? Cuidado, então. Como gripe e resfriado, força é uma ideia científica com usos não científicos, infelizmente.
Para um médico, gripe e resfriado são coisas diferentes porque são provocados por vírus diferentes, têm sintomas às vezes diferentes. Por que para a gente tanto faz dizer, se de fato não são? O que é força para ti, eu te pergunto? E tu está disposto a mudar tuas ideias para talvez tu começar a pensar cientificamente e não haver mais conflitos na tua cabeça? O que é a força, então, para dentro da física? Ora, nós já conversamos sobre isso. Na física, força é um vetor, ou seja, uma grandeza, que pode ser representada através de uma intensidade, de uma direção, vertical ou horizontal ou diagonal, e sentido, esquerda, direita, cima, baixo, né? E como grandeza, ela pode ser somada com outras. Força, ela está mais relacionada à ideia de interação, que possa acelerar, ou seja, que possa modificar a velocidade e não manter. Toda força, como a gente viu, terceira lei de Newton, coexiste com um par oposto. Alguns exemplos de força que a gente estudou foi a força-peso, que é aquela que existe entre um objeto e o planeta que ele esteja. Essa força é sempre vertical e tem sempre sentido para baixo. Outro tipo de força foi a normal, que acontece apenas durante a compressão entre duas superfícies, como tu em pé no chão, ou sentado numa cadeira, ou escorado numa parede. Enquanto a compressão entre as superfícies existe força normal. Ela é sempre ortogonal, ou seja, ela tem sempre 90 graus com as superfícies, e ela tem sempre o mesmo sentido da compressão. Então, se tu se escora na parede, a força normal tua sobre a parede tem 90 graus com a parede e está apontada para a parede. A força normal da parede sobre ti, o contrário, né? E o atrito é aquela força que aparece apenas durante a fricção ou iminência de fricção, né? Quando eu estou tentando empurrar uma coisa, mas ainda não estou conseguindo mover ela, entre superfícies. Então, o atrito ele tem sempre a direção do deslizamento, ou iminência do deslizamento, e o sentido contrário ao do movimento que eu quero provocar ou já estou provocando. Então, se eu estou arrastando algo num sentido para frente, o atrito do chão sobre o objeto está para trás. Ou mesmo que eu esteja tentando empurrar sem qualquer êxito, não estou conseguindo empurrar, estou empurrando, mas não estou conseguindo fazer mover o objeto. O atrito existe, por assim dizer, equilibrando a força que eu estou provocando sobre o objeto. A força que vem do chão, né, equilibra a força que eu coloco sobre o objeto, ele não se move. Então, esses são alguns exemplos de forças que a gente viu. Agora, a relação da força e do movimento. E não é relações óbvias. A gente não nasce sabendo a relação de força e movimento. Muito pelo contrário. Prever ou entender um movimento envolve considerar todas as forças, não apenas uma. A dizer que um cara está empurrando alguma coisa para frente não é toda a história para eu poder entender o que vai acontecer com o objeto. A gente faz isso calculando, ou pelo menos estimando, né, pensando mais ou menos a força resultante. E força resultante, como a gente também já estudou, é a soma de todas as forças que agem em um objeto. Por exemplo, ali embaixo tem uma imagenzinha, né, eu tenho uma força ali puxando ele contra a superfície, tem uma força puxando em direção para baixo, na superfície, outra para cima. Eu tenho que levar em conta todas as forças que estão sobre o objeto, calcular a força resultante, que é a soma de todas elas, e eu só vou olhar para a força resultante para poder entender para onde o cara vai e o que vai acontecer com ele. E cuidado, a força resultante sozinha não diz para onde ele vai. Tá? Se eu calculo a força resultante para baixo, não quer dizer que ele vai para baixo. Tem outras coisas que estão em jogo. A força resultante indica o sentido da aceleração. Ou seja, a força resultante sugere para onde haverá alteração do movimento. Por exemplo, eu tenho ali uma luazinha vermelha em torno do planeta, ele está girando em torno dele. Isso significa que a força resultante sobre ele está apontada na direção do planeta. E essa força está sempre se alterando. Até porque, senão em alguma hora ele ia obter, ou ia cair no planeta, né? Ou ia ir em linha reta. Então essa força está sempre mudando e sempre apontada na direção do planeta. E é por isso que há essa alteração constante do movimento. Agora, uma bolinha que esteja subindo, né, da direita para a esquerda e depois retornando da esquerda para a direita, naquela rampa ali, eu vou ter que o peso
né, sobre ela, vai estar fazendo ela descer a rampa num certo momento, subir, e daí essa subida vai ter velocidade que cai, né? Vou ter uma aceleração negativa, e quando ela está no topo, ela volta a cair, a velocidade começa a aumentar. Então, dependendo de onde está, para onde está o movimento, a força resultante vai ter efeitos diferentes. Durante a subida, a força resultante para baixo faz a velocidade diminuir. Assim que ela para e daí começa a cair, a força resultante começa a fazer o objeto descer. Ou seja, a força resultante sozinha não me diz o que vai acontecer. Vamos ver alguns casos mais claros, então. O que acontece a partir do repouso? Tá, tem uma força resultante, que não é zero, e o objeto está em repouso. Bom, o objeto vai começar a se mover, então, com aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da FR. Então, tem um carro parado, o cara começa a empurrar, o carro vai começar a se mover, então, na direção dessa força resultante aí. Claro, a força resultante vai ser o empurrão do cara menos o atrito total sobre o carro, né? Se ainda assim haver uma força resultante considerável, o carro vai começar a andar cada vez mais rápido. Agora, se o cara faz uma força tal que é equivalente, que é igual ao atrito total sobre o carro, aí não vai ter aceleração e o carro vai se mover com a mesma velocidade sempre. Outro caso, força resultante na mesma direção e sentido da trajetória do movimento. O que vai acontecer aqui? O objeto vai continuar a se mover com aceleração na mesma direção e no mesmo sentido da força resultante. Então, por exemplo, um corpo em queda. Os caras se jogam do avião, eles estão caindo. Uma das forças que atua sobre eles não é o impulso foi feito lá atrás no avião, agora eles estão em queda, não existe mais interação com o avião. Eu não posso dizer que o impulso inicial é uma força atuando durante a queda, jamais. Uma força que atua sobre eles vai ser o peso para baixo e o arrasto, a resistência do ar, para cima. Vamos considerar que durante essa foto o peso era maior que o arrasto. Então a força resultante vai ser para baixo. E como consequência a velocidade deles vai aumentar cada vez mais. Outro caso, força resultante na mesma direção da trajetória, mas sentido contrário. O que vai acontecer? Bom, o objeto continua a se mover, mas com aceleração na mesma direção de FR, mas o sentido dela é contrária. Então, a força resultante durante a aplicação dos freios daquele veículo ali, a força resultante vai estar para trás, né? O atrito todo faz a força resultante ser para trás, o carro vai continuar indo para frente, como a gente muito bem sabe, mas essa força resultante contrária ao movimento vai fazer a velocidade diminuir, né? Até que, óbvio, ele pare. Outro caso, e último, é quando a força resultante tem direção diferente da trajetória. Nesse caso, o objeto continua a se mover, mas a trajetória vai ser curva. Tem ali o caso, então, do chute com uma bola em curva. Eu tenho uma força resultante ali na diagonal para baixo, né? E para a esquerda. A gente sabe que essa força aí é provocada tanto pelo peso quanto pela força de efeito Magnus. Mas o que importa é a resultante. E a resultante, então, tem aquela direção ali, que é a soma da Magnus para a esquerda e do peso para baixo, e faz esse efeito, essa curva, né, na diagonal. Antes de vocês fazerem o teste, é interessante vocês eu pergunto para vocês quantas anotações tu fez ao longo do vídeo. Se tu não fez nenhuma, pausa, retorna, assiste com mais calma e faz anotações. Tá com preguiça? Não posso fazer nada por ti daí. Não esqueça que aqui eu dei 14 minutos, fora mais do que a gente estudou em outros exercícios, contra a tua vida inteira pensando assim ou assado sobre física. Então não fica acreditando que escutar eu falando alguns minutos, só porque talvez tu entendeu o que eu falei, vai fazer com que tu aprenda o que eu falei, vai modificar alguma coisa realmente no teu cérebro. Não é bem assim que funciona. Espero de alguma forma ter ajudado, espero que vocês possam ter procurado absorver, compreender o que eu falei e procurar aplicar agora no teste. E que vocês vão melhor nele então.